Abra sua Bíblia, por favor, em 1 Samuel, capítulo 16. Nós estaremos falando, irmãos, uma parte dessa palavra agora cedo, e o nosso foco são os pais. Então veja, você é pai, e a nossa proposta é: você precisa ser um referencial de vida na sua casa. Um referencial que atrai as pessoas da sua família para você. Um referencial que torne você num valente, num guerreiro. E nós vamos tomar a figura do rei Davi, antes de ele ser rei, e depois vamos trabalhar com ele no processo da unção. Depois da unção, quando ele vai para a caverna de Adulão, e vamos então transformar profeticamente a caverna de Adulão como a sua casa, a sua família. E é ali que Davi vai receber a sua família, e ele vai receber 400 homens endividados, feridos, amargurados, e vai transformar esses homens em valentes guerreiros, de tal sorte que esses homens darão a vida por Davi. Então essa é a nossa proposta na palavra de hoje de manhã e à noite. A ceia teremos de manhã e noite. E tudo começa aqui, no capítulo 16 de 1 Samuel, verso 7. Mas o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência. Moça solteira, moço solteiro, preste atenção nessa parte. Mas o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem olha para o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Depois chamou Jessé Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem este escolheu o Senhor. Então Jessé fez passar a Samar, porém Samuel disse: tampouco este escolheu o Senhor. E assim fez passar Jessé a 7 de seus filhos diante de Samuel, porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu nenhum destes. Disse mais Samuel a Jessé: são estes todos os teus filhos? Respondeu Jessé: ainda falta o menor, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda trazê-lo, porquanto não sentaremos até que venha aqui. Jessé mandou buscá-lo e o fez entrar. Ora, ele era ruivo e de belos olhos e de gentil aspecto. Então disse o Senhor: levanta-te, unge, porque este é. Então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi e usou a sua vida. Amém, meus irmãos? Então vamos pensar agora, uma família, Jessé, 8 filhos. E nesses 8 filhos, nós temos alguns destaques. Um era grandão. O primeiro filho de Jessé, era um rapaz grandão, que quando Jessé apresenta os seus filhos para Samuel olhar, ele vai apresentar o primeiro, o primogênito, Eliabe. Depois Aminadab, meu Deus, não é? Tem que ler o nome aqui direitinho, porque são alguns nomes, às vezes, que você vai tentar escolher para o seu filho depois. Abinadab. Depois Samar, e os outros ele não menciona os nomes. O Salmo 51 diz, quando Davi confessa o seu pecado: em pecado me concebeu minha mãe. Eu vou dizer para você aqui uma coisa que é uma interpretação, não é o pastor Sebastião que está afirmando, é uma interpretação de algumas correntes teológicas, que Davi poderia ser um filho não legítimo. Ou seja, ele poderia ser filho do pai, não da mãe ou não do pai.
porque ele cita isso, e isso é tomado como uma possibilidade de ele ser um filho bastardo. E a outra evidência é que Davi está lá, cuidando das ovelhas, enquanto os irmãos estão cuidando das guerras e de algumas outras funções mais relevantes da família. Outro fator que pode sinalizar isso é que Davi é chamado simplesmente pelo menor. Quando fala assim, tem mais alguém? Eles dizem, tem um menor. Eles não citam o nome de Davi. Outro fator é que quando Davi chega lá no campo de batalha, quando Golias está desafiando Israel, os irmãos ficam irados com ele. E ficam zangados com ele. O que você está fazendo aqui? Ou seja, havia uma animosidade entre eles. A semelhança de José com seus irmãos. Então, apenas para você entender que é só isso que eu quero pegar nessa história toda. Apesar de Davi ser jovem, possivelmente aí 17, 18 anos, ser jovem e enfrentar todas essas situações possíveis, ele se tornou um homem valente. Ele se tornou um homem referencial para 400 outros homens falidos, endividados e amargurados. O fato de Davi ter sido um pai fracassado é outra história, que começou ou que surgiu durante a sua jornada já como rei. Quando ele tem dois pecados, o pecado de adultério e o pecado de assassinato, de homicídio. Aí surge a inserção de um problema que ele mesmo disse a Natã, que deveria, o causador daquele problema deveria sofrer 4 vezes, e ele sofreu a perda de 4 filhos. Então é outra história. Eu quero que você hoje pense como pai. Talvez você nasceu numa família desajustada. Você nasceu numa família com muitas disfunções. Talvez você não tenha sido um filho muito amado. Talvez você não tenha sido um filho valorizado pelos seus pais. Muitos homens, quando jovens, quando crianças, não receberam um abraço dos seus pais, não receberam o elogio dos seus pais, não receberam o reconhecimento e valor dos seus pais. E por essas razões todas, se tornaram homens frágeis, se tornaram homens inseguros, se tornaram homens tímidos. E na linguagem de algumas pregadoras da nossa igreja, de vez em quando, não se diz mais hoje, mas homens bananas, que não é verdade. Nessa igreja não tem homem banana. Nessa igreja tem homens valentes, homens guerreiros, homens vitoriosos, porque a nossa palavra tem poder. E nós profetizamos que os homens dessa igreja aqui são líderes, são referenciais para as esposas, para os filhos e para todos os seus familiares. É assim que funciona. Se você concorda, a Bíblia diz que se 2 concordarem, Deus concorda no céu. Está ouvindo, Arthur? Está ouvindo, Natália? Quando você falar daquele abençoado namorado, você fala, você é um valente, você é um guerreiro, você é uma bênção de Deus. Se ele não acreditar, dá uma paulada na cabeça dele, fala de novo, até ele acreditar. Porque algumas pessoas não acreditam que possam se tornar valentes. Se tornam tímidas. E aceitam o fracasso como resultado final. Aqui nessa igreja, nesse culto, nós temos uma pessoa que nasceu com todas essas quase disfunções. E aí ele falou assim, eu só tenho um jeito. Eu vou casar com uma psicóloga porque eu não vou pagar consulta para eu me tratar. Eu só não vou citar o nome dele, que ele já está rindo. Não precisa olhar para o lado também, que ele está no canto. O Marivaldo, o pastor Marivaldo, que é psicólogo, sabe disso. Alguns estudiosos da psicologia foram estudar, procurando resultado ou procurando respostas para suas vidas. E algumas psicólogas também foram estudar, talvez um percentual, né, doutora? Muito grande. Gente, não é o caso dos nossos psicólogos aqui.
Nós psicólogos somos sarados e saradas, mas tem muitos psicólogos que foram estudar procurando respostas para as suas vidas, porque não tinham ou não tiveram coragem de procurar ajuda, de rasgar o coração, de abrir a mochila da sua história, de tirar o lixo para fora e de colocar na mesa de alguém, seja dos pais, seja de alguém, você, olha, meu problema é esse, está doendo, mas não, aí foi estudar para no anonimato, no sigilo, nos segredos de família, tentar encontrar uma resposta para os seus segredos. Olha para o irmão que está do seu lado e pergunta aí, você está guardando algum segredo de família? Porque se você está guardando algum segredo de família, você não vai resolver. Você vence transformando o seu segredo em uma confissão. O desafio é encontrar quem, de forma cabal, para ser o seu confessor. Então procure alguém, abra o coração. E Davi, irmãos, ele é então escolhido rei de Israel. Ele é ungido. E ele enfrenta o gigante. Ele se torna notório, conhecido, respeitado, valorizado. Quando Davi entrava na cidade, as mulheres dançavam e cantavam que Davi, ele havia matado 10 milhares. E isso suscitou ciúme no rei Saul, porque as mulheres cantavam para Saul milhares e para Davi 10 milhares. E aí começou um problema de Estado. Vamos então entender que nesse processo todo de Davi, ele tem que fugir por causa da ira, por causa do ciúme de Saul. Tem muitos pais que saíram de casa por causa de ciúme dos seus irmãos, por causa de conflitos familiares, relacionamentos disfuncionais, e deixaram a casa para tentar encontrar um lugar de viver em paz. Só que o problema do conflito não está na casa do pai, está no coração do filho. E aí o filho muda de endereço e leva o problema para onde? Leva para o novo endereço. E ele tira, então ele se casa. Quando se casa, agora eu vou ficar longe dessa família. E aí ele transforma o outro cônjuge na vítima, porque ele leva os problemas juntos. E não trata. Não basta mudar de endereço, não basta mudar de cônjuge, tem que mudar o coração. É preciso tratar o coração. Então Davi, ele vai lá para Gate, o rei Aques, e ele tenta, irmãos, quando nós estamos fugindo, quando nós estamos mal resolvidos, quando nós estamos encrencados, a gente toma algumas decisões engraçadas. Olha, Davi deixa Israel e ele vai lá para a terra de Aques, Gate. Mas quem era esse pessoal? Eram justamente os filisteus, que ele havia matado o herói deles. E esse pessoal ouvia as mulheres de Israel cantarem assim: Saul matou milhares, e Davi matou 10 milhares. E aí Davi chega lá no palácio do camarada, e está lá no meio da turma toda, os inimigos mais ferozes. Você já percebeu que quando a gente está mal resolvido, a gente toma as decisões mais estúpidas possíveis? Nós às vezes vamos parar no pior lugar para tentar resolver o nosso problema. Quantos homens deixaram a casa do pai e foram tentar resolver do seu jeito, e quando chegaram lá se depararam com problemas maiores? Aí Davi, quando ele ouve os caras assim: esse camarada aí matou muito filisteu, e fez isso, e fez aquilo. Davi começou, ele era muito inteligente, olha, temos que tirar o chapéu, Davi era um cara inteligente. Homens, às vezes nós temos que usar de muita habilidade, inteligência. Se a mulher começar a querer te bater, está aqui uma boa
atitude para você escapar da coça. Davi começou a babar. Ele tinha barba. E começou a raspar as portas como um cão bravo. E aí o pessoal, o rei Aques, falou assim: esse cara é doido. Para que você ainda está... Não basta os problemas que eu tenho, você ainda traz um doido para cá. E obviamente não diz o texto, mas Davi aproveitou aquele momento de doidice, escapou e sumiu. Sabe onde ele foi parar? Caverna de Adulão. Então, se a sua mulher tiver com um soquete na mão, com uma vassoura, e como é que você querer tiver lá, você começa a babar. E chega perto da parede da porta, começa a raspar, ou então começa a fazer assim, como um boi bravo. Quem sabe ela recua, porque você sabe que ela não recua nunca, não é verdade? E aí você poderá escapar e vai encontrar a caverna de Adulão. E o que é a caverna de Adulão? São termos que você... Quantos aqui não são frequentadores assíduos ou não são membros de igreja evangélica? Levanta a mão. Quantos estão aqui? Alguns, né? Temos uma família querida lá, que eu recepcionei, né? A família chegou, estacionou o carro, assim, estacionou direito. Está errado. Já chegou assim. Foi ou não foi? Foi? Aí eu falei assim, recua mais aí para você não matar a vaga do outro. Aí depois que eu fui receber, trouxe aqui, encaminhei direitinho. Mas é assim, já chega a gente dando disciplina, não é verdade? A família já está enquadrada no perfil Alameda. E aí Davi vai e chega na caverna de Adulão. E o que é Adulão? É isso que nós vamos aprender, irmãos. Adulão é um tipo de Calvário. Adulão é um tipo da cruz, como Davi é um tipo de Jesus. É Adulão que Davi vai revelar e vai aprender onde é que a justiça acontece. Como é que a justiça se desenvolve? Como nós podemos aprender nos momentos de perdas? Como nós podemos crescer nas horas de crise? É isso que nós vamos aprender. Lugar Adulão. Segundo os historiadores, os teólogos, era um conjunto de cavernas que ainda existe até hoje. Mas é um conjunto de cavernas que eram verdadeiros labirintos. Então os soldados de Davi, os valentes de Davi, se misturavam naquelas grutas, naquelas cavernas, e não tinha como achar. Então, primeiro, Adulão, um lugar de refúgio, acolhimento e aprendizagem. Lugar de justiça de Deus. Quando você está no déficit, no negativo, nas perdas, se você não procurar a presença de Deus, você vai perder mais. Vai sofrer mais. Você vai encontrar as pessoas erradas. E na hora que nós estamos mal, nós fazemos e decidimos mais errado ainda. E perdemos mais. É assim, uma mulher... Não, hoje estou falando só para os pais, perdão, mulheres. O homem está meio estressado e então ele vai no shopping. A vida dele não está boa, ele está desanimado, ele está para baixo, ele está querendo alguma coisa boa. Então hoje eu vou gastar. Não cola nos homens, na verdade. Tem ilustração que não cola para os homens. Mas é essa que eu vou dar e elas vão entender. Vocês já entenderam? Viu como é que as mulheres da Alameda são inteligentes? São assim, elas são inteligentíssimas. Eu estou falando para homens e elas já entendi. Já recebi o recado. E aí, você chega lá no shopping, homem, e vê aquele terno, né? Essa tropa aqui, ó, vê aquele terno, esse aqui, não importa, não quero ver nem o preço. E compra. Só que no mês seguinte você tem dois problemas. O anterior e aquele que você arranjou naquele dia que você não pensou para tomar as decisões. E aí ficou pior. Então, antes de você ir para o shopping,
Antes de você falar com aquela pessoa errada, antes de você ir para o lugar errado, antes de você fazer tudo isso que você pensou, você para na cruz. Para na cruz. E olhe para o teu Salvador. E veja como é que ele lidou com o seu, com o meu, com o nosso problema. Ele não agiu no impulso. A Bíblia diz que Jesus foi sacrificado antes da fundação do mundo. Nós não temos um Deus de improviso. Ah, deu errado, o que eu vou fazer agora? Não. Deus, na sua presciência, Ele já sabia que nós iríamos pisar na bola. Ele já sabia que nós iríamos cometer os erros que cometemos. Mas por que Ele não impediu? Porque Ele fez você livre. Senão eu deixaria de ser Deus. E Ele, sabendo que você iria cometer esses erros, Ele já providenciou, antes de fazer você, um remédio. Jesus. O Salvador, que estava pronto para te salvar antes de você se perder. E agora, a gente para nesse mesmo horário e canal, e à noite a gente continua. Ah, que bom, né?